Deus não te quer no purgatório. Deus quer te levar logo para o céu. Quando você acabar de cumprir a sua missão nessa terra, o teu Pai do céu deseja ardentemente te dar o grande abraço no céu. Hoje nós vamos aprender como a devoção à Virgem Maria corta o nosso purgatório, grande parte dele, ou até mesmo totalmente. Nós vamos meditar sobre isso. Mas antes de meditar os grandes milagres através da Virgem Maria com relação ao purgatório, é importante que nós católicos aprendamos e tenhamos uma noção mais aprofundada do que é a doutrina da Igreja, o dogma da Igreja com relação ao purgatório, baseado na Sagrada Escritura, baseado no ensinamento do magistério da Igreja e baseado na vida e na experiência e no ensinamento de todos os santos da Santa Igreja Católica. Primeiro, eu quero meditar com você sobre como seria essa noção do purgatório. Então, uma imagem que talvez te ajude a perceber um pouco melhor o significado e o sentido do purgatório. Tenta imaginar uma mulher que esperou anos para o momento do seu casamento, sonhou com isso a vida inteira e chegou o grande momento. Ela toda bela, toda arrumada, lindíssima, toda maquiada e preparada para, quando o esposo olhar, ver toda aquela beleza perfumada, branca, com um vestido lindo, a maquiagem e o cabelo, aquele que demorou um tempão para preparar, belíssima. E a hora que ela vai encontrar com o esposo, na hora que ela vai aparecer diante do esposo, antes disso, ela sai do carro e ali no caminho ela tropeça e cai numa lama imunda, numa lama que é lama de fossa, com coisas imundas, com sujeira e um fedor terrível. E ali ela cai de cara no chão. Todo o seu vestido branco fica imundo, com coisas de restos de fezes, me desculpe a franqueza, mas tenta imaginar, veja essa cena, toda suja, toda imunda, e nesse momento, ao longe o esposo começa a aparecer. O esposo que espera ansiosamente para ver a sua amada, como ela está bela, como ela está linda. O que acontece com a esposa se nesse momento o esposo vem ao encontro dela? Você sabe, é uma coisa lógica. Ela vai correr, vai fugir, vai se afastar do seu noivo, porque ela não quer que ele o veja desse jeito. Porque ali vai manifestar não a beleza, mas a sujeira. Ela não está bela, ela não está pronta para o encontro com o seu noivo. Porque todo aquele trabalho de horas e horas, todo aquele sonho de dias e meses e anos pode ser jogado fora por causa de um pequeno acidente, mas que trouxe a ela uma sujeira imensa. Essa sensação de uma noiva que está desfigurada, que está fétida diante de um noivo, que não quer comparecer diante do noivo, é mais ou menos isso. Mesmo assim, toda comparação sempre é uma alegoria, sempre é pequena em comparação com Deus. Mas é mais ou menos essa noção que você tem quando uma alma, na hora da sua morte, Hebreus 9, 27 diz, todos morrem uma só vez e imediatamente depois da morte vem esse momento do julgamento. Então, quando a alma vê a beleza de Deus, quando ela entende que Jesus deu a vida por ela, que é um Deus apaixonado, que é um Deus puro no amor, na bondade, no perdão, na misericórdia, e ela, durante a sua vida, foi mesquinha, foi egoísta, não soube perdoar, não soube ter paciência, não soube cuidar de Jesus que estava nas pessoas que precisaram dela. Quando ela vê que ela está tão suja, ela nem pede para ir para o purgatório, ela se lança no purgatório. O que é o purgatório, irmão Luiz Maria? É um nome que significa purificação. Então, uma noiva que vê a sua situação, ela vai se purificar, vai tomar banho, vai passar outro perfume, vai se maquiar, vai preparar o cabelo, vai purificar, vai se lavar. Imagine que é o banho que essa noiva precisa tomar. A purificação, lavar os vestidos que foram sujos por aquela coisa imunda, né?
Isso é o purgatório, é uma purificação, é uma lavagem da alma. Tudo aquilo que é sujeira precisa ser purificado. Mas tem alguns que dizem, mas irmão Luiz Maria, será que o sangue de Jesus não foi suficiente para apagar todos os pecados e todas as penas, as consequências do pecado? O sangue de Jesus é suficiente. Ele tem a chave da morte agora. Ele pode deixar entrar quem ele quiser. Porém, Jesus não vai deixar entrar no céu quem não se desapegar dos seus pecados. Em Ezequiel 33 é dita a seguinte palavra: se o ímpio está no caminho de pecado, mas ele se arrepende, ele vai entrar no céu. Mas se o homem que está no caminho de Deus, caminha, mas no fim da vida decide se afastar de Deus, ele vai se perder. Porém, cada um é recompensado de acordo com as suas obras. Então, imagina uma pessoa que, como um ditador, matou milhões e milhões de pessoas, se arrepende na última hora. Então quer dizer que ele vai poder entrar no céu do mesmo modo que uma pessoa que, como Madre Teresa de Calcutá, a vida inteira se sacrificou, fez o bem, não é? E essa pessoa morre e vai para o mesmo patamar que aquele homem ditador que matou a muitos? Não é assim que funciona. Deus vai julgar a cada um de acordo com as suas obras. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico se banqueteava todos os dias, festas, e não dava nenhuma migalha para o pobre Lázaro. E o Lázaro sofria e vivia semelhante a Cristo, semelhante à cruz de Cristo. E, no último momento, o rico pede, ainda que seja uma gotinha de água, para que possa cair na língua dele, para que ele possa ser aliviado daquele fogo que ele está. E Deus e o pai Abraão diz, não, tu recebeste na vida consolos, ele recebeu sofrimento. Então é justo que agora ele seja consolado e você receba os sofrimentos. Deus é justo. E eu vou mostrar para você isso na Sagrada Escritura. Primeira meditação que eu quero fazer é no Evangelho de Lucas, quando fala daquele ladrão. Alguém pode dizer, irmão Luiz Maria, o ladrão, quando morreu, ele foi direto para o céu. Então quer dizer que ele não teve purificação? Quer dizer que ele não teve que reparar os seus pecados? Que unir os seus sofrimentos ao sofrimento de Jesus, porque isso é o purgatório, isso é o sofrimento de purificação? Nós dizemos que não. O ladrão não ficou sem purificação. Ele recebeu sim o seu purgatório. E qual foi o purgatório, irmão Luiz Maria? Quando naquele momento que ele estava sendo pregado na cruz, que era o pior castigo para os piores bandidos que existiam, não era só um ladrãozinho de galinha, não. Para ser pregado na cruz tinha que ter sido uma pessoa muito ruim, muitos pecados gravíssimos para poder estar recebendo aquela pena. E quando uma pessoa está sofrendo, revoltada, com ódio no coração, ela não tem merecimento nenhum, como aquele ladrão que estava à esquerda. O malfeitor à esquerda, ele perdeu a sua salvação, ele não quis o perdão. Então, o outro ladrão, ele quando ouviu as palavras de Jesus, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Aquilo tocou de tal modo o coração daquele homem, que ele se arrependeu de todos os seus pecados e olha a palavra dele, é justo que nós recebamos esse sofrimento. E ele, que mal fez. E nessa hora ele pediu a Jesus que lembrasse dele no paraíso. E Jesus já aceitou aquele arrependimento e aquele sofrimento que ele estava aceitando naquele momento como a sua purificação. Você vê? O sangue dele, de certo modo, se uniu ao sangue de Jesus. Ele se uniu aos merecimentos infinitos de Jesus. E um pequeno sacrifício foi o seu purgatório, porque Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Então eu quero mostrar para você, na Sagrada Escritura, anota isso, segundo o livro de Macabeus, capítulo 12, vai mostrar que eles estavam numa batalha e Judas Macabeu não entende por que o povo de Deus perdeu a batalha.
Por que que aqueles guerreiros que eram do povo eleito de Deus perdeu aquela batalha? E quando eles foram ver os mortos, eles viram debaixo da túnica deles superstições, ídolos que estavam guardados, cordões de superstição que estavam guardados com eles. Então Judas vai dizer: olha, encontraram debaixo das roupas que tinham sucumbido objetos consagrados aos ídolos, proibidos aos judeus. Então ficou claro para todos que foi por isso que eles morreram. Louvaram a Deus a maneira de agir do Senhor, que é justo juiz e torna manifestas as coisas escondidas. E puseram-se em oração pedindo que o pecado cometido por eles fosse completamente cancelado. Então Judas exortou o povo a se conservar longe do pecado, pois viram com os próprios olhos a consequência dos pecados. Depois, tendo organizado uma coleta individual que chegou perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse o sacrifício pelos pecados. Agiu assim muito bem, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se eles não tivessem esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos. A Bíblia está falando orar pelos mortos. Mas considerando que um ótimo dom de graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis o que ele mandou fazer, o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Segundo livro de Macabeus, capítulo 12, principalmente os versículos 44 em diante. Versículo 44, isso mesmo, 44 e 45. Então você está vendo a Bíblia falando de oferecer sacrifícios pelos mortos, que amavam a Deus, mas se uniram com o inimigo em alguns pecados, que não foram pecados mortais, pecados que afastaram da salvação, mas que precisam ser reparados. Outra passagem é primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Você depois pode ler com calma todo o capítulo, mas ele vai dizer que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Olha só. O dia manifestará, pois no fogo será revelada. O fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construir permanece, receberá recompensa. Se a obra de alguém for queimada, será punido, mas ele mesmo será salvo, mas passando através do fogo. Aí São Paulo vai dizer: alguns fazem suas obras como se fossem com pedras preciosas, com diamantes, com ouro, outros com prata, outros com metais menos preciosos, com ferro, outros com madeira, outros com palha, e o fogo vai provar se a sua obra é pura, se a sua obra é sincera, porque na frente dos outros todo mundo pode parecer santo, mas Deus conhece a intenção verdadeira do coração. Então, se 1 Coríntios 3 está dizendo que a obra de todos nós vai ser purificada, a nossa vida vai passar pelo fogo para ver se essa obra que nós fizemos foi pura ou não. A palavra de Deus está dizendo. Outra passagem bíblica, é importante você aprender isso e anotar antes de irmos diretamente para a meditação da Virgem Maria, do auxílio que ela dá para aqueles que estão no purgatório. Mateus capítulo 5, Jesus diz que se alguém não se reconciliar com seu irmão aqui na terra, vai ser entregue ao juiz e vai ficar na prisão até pagar o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 26. Jesus está falando da nova lei. Vocês ouviram antes: quem matar será isso, isso, aquilo. Eu, porém, vos digo, se você ofender o seu irmão, você já vai prestar conta no tribunal. E Jesus não está falando aqui do tribunal humano. Jesus não está falando aqui do tribunal humano, ele está falando do tribunal de Deus. E ele não está falando de uma prisão humana. Está muito claro no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que essa prisão é uma prisão espiritual. Você ficará lá até pagar o último centavo. A mesma coisa está no capítulo 18 de Mateus também, dizendo que se quem não perdoar o irmão de todo o coração
vai ficar na prisão até pagar a última dívida. E ele está falando de uma prisão espiritual. Também no capítulo 12 do mesmo São Mateus, você vai ver uma passagem que fala do pecado contra o Espírito Santo. Jesus diz que alguns pecados vão ser perdoados, já aqui nessa terra vão ser quitados, como aquele ladrão que estava do lado de Jesus. Já aqui na terra foi quitado, porque ele aceitou o sofrimento, arrependido verdadeiramente, e por isso ele entrou logo no céu. Mas Jesus diz que alguns pecados vão ser perdoados só depois, só bem depois, e outros nunca serão perdoados. Então Jesus faz 3 tipos de pecado. Alguns pecados que já aqui na terra você consegue quitar. Outros pecados que aqui na terra você não consegue quitar, mas que depois, na outra vida, você vai conseguir finalizar e quitar esses pecados. As consequências que nós chamamos penas do pecado, que nos levam ao purgatório. E, por fim, tem pecados que nem aqui nessa vida e nem na outra vida serão perdoados, mas será eternamente culpados. Nem na outra vida será perdoado. Está aqui. Mesmo que alguém diga uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Ora, se existe esse pecado que não é perdoado nem neste mundo, nem no mundo que há de vir, então existem pecados que são perdoados já neste mundo e existem pecados que são perdoados somente no mundo que há de vir. Quer dizer, do outro lado. Jesus está deixando claro aqui a entender que existe essa necessidade de alguns pecados serem perdoados só depois, não é? Existe, e por isso a igreja, que tem a autoridade dos apóstolos e todos os santos, ensinam essa verdade profunda sobre o purgatório. Então, com essa premissa, com essa introdução, eu quero trazer também para você a doutrina da igreja sobre o purgatório. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o menor sofrimento do purgatório é grandiosíssimo. O fogo daqui da terra é quase nada comparado com o fogo do purgatório. O menor sofrimento do purgatório é maior do que o pior sofrimento dessa terra. Imagina. Você entende como que Deus não quer que você vá para o purgatório? Porque aqui nessa terra nós já temos o purgatório. Aqui nessa terra nós já temos um sofrimento muito grande. Por isso nós chamamos na Salve Rainha que aqui é o Vale de Lágrimas. Aqui não é o paraíso. Aqui não é o lugar que Deus preparou para você. Aqui é uma fase de teste. Aqui é uma fase de prova. Aqui é uma fase de renunciar a nós mesmos, de dar a nossa vida e, como uma vela, se consumir por amor. Se nossa vida aqui foi sem amor, nós perdemos a salvação. Se a nossa vida aqui foi com amor, mas um amor ainda imperfeito, que não quis amadurecer plenamente no tempo que Deus nos deu aqui, nós vamos acabar de amadurecer no purgatório, nos purificando. E se nós aqui chegamos àquilo que Deus sonhou para essa prova, toda a nossa vida aqui foi se esforçando para ser amor, ser uma vela que se gastou como no altar de Deus, então nós vamos direto para o céu. Uma vez Nossa Senhora disse, nas suas aparições como Rainha da Paz, lá em Medjugorje, ela disse: muitos vão para o inferno, infelizmente. A grande maioria vai para o purgatório, graças a Deus, porque todos que estão no purgatório estão salvos. Um pequeno número vai direto para o céu. E ela deseja que você faça parte desse pequeno número. Mas, irmão Luiz Maria, é muito difícil ser santo já aqui nessa terra. Mas é possível. A palavra de Deus diz: pedi e recebereis. E Santo Afonso, aqui neste livro, Caminhando com Maria, ele está ensinando que se você é um verdadeiro devoto da Virgem Maria, você pode e deve pedir essa graça. É muito difícil. E o nosso Deus não é o Deus do difícil, do impossível?
Pede essa graça. E você pedindo, Nossa Senhora vai te ajudar a carregar bem o seu sofrimento, sua cruz dessa terra. E se você sofrer bem nessa terra, você já está purificando as consequências do pecado na sua vida. Você já está se alvejando, se limpando, se preparando para o céu. Existem algumas pessoas que vivem doenças terminais de uma maneira tão unida a Deus que já viveram o purgatório aqui nessa terra e vão direitinho para o céu. Aos olhos dos mundanos, essas pessoas estão esquecidas por Deus. Aos olhos delas próprias, que estão unidas a Deus, elas estão se preparando para o céu. Como é feliz quem sabe sofrer bem aqui nessa terra, unido a Jesus na cruz. Esse já está começando a viver as alegrias do céu, já aqui nessa terra. Quem sabe sofrer bem nessa terra vai ter o seu purgatório cortado, ou quase totalmente cortado. E agora eu quero falar para você os privilégios de um verdadeiro devoto da Virgem Maria, como ele é privilegiado com relação ao purgatório. Nossa Senhora disse a Santa Brígida: eu sou a mãe de todas as almas do purgatório, pois por minhas orações lhes são constantemente amenizadas as penas que merecem pelos pecados cometidos em vida. Então, em Eclesiástico 24 diz: penetrei no fundo do abismo, isto é, do purgatório, como explica São Boaventura, para consolar com a minha presença essas santas almas. Página 242. Oh, como é boa e clemente a Santíssima Virgem, exclama São Vicente Ferrer, para as almas que sofrem no purgatório, que por sua intercessão recebem contínuo conforto e refrigério. A irmã de São Vicente Ferrer iria ficar até o fim do mundo no purgatório, mas porque ele pediu à Santa Virgem Maria por ela em vida e depois que ela morreu celebrou 30 missas por ela, ela apareceu para ele dizendo que foi para o céu em um mês. Isso é a misericórdia de Deus, isso é a intercessão da Virgem Maria. Santa Brígida ouviu Jesus dizer à sua mãe: és a minha mãe, és mãe da misericórdia, és o consolo dos que sofrem no purgatório. És o consolo dos que sofrem no purgatório. Nossa Senhora, ela é o consolo. Jesus é a luz. Jesus não pode ir ao purgatório, porque Jesus é o céu. Se Jesus for ao purgatório, o purgatório deixa de ser purgatório e se torna o céu. Por isso ele envia sua mãe, para que ela traga alívio, conforto, esperança de que em breve eles estarão no céu. A mesma santa revelou a Santíssima Virgem Maria: um pobre doente, aflito e desamparado numa cama, alenta-se ao ouvir as palavras de consolo e conforto. Assim também as almas do purgatório enchem-se de alegria só em ouvir pronunciar o nome de Maria. Então, Maria Santíssima livra as almas do purgatório, mas ela não só favorece e consola, mas também ela tira do purgatório. Alguns santos vão dizer, está na página 244 do nosso livro, que no dia que a Santíssima Virgem Maria estava aqui nessa terra e ela foi elevada para o céu, nesse dia ela pediu ao seu filho que tirasse todas as almas que estavam no purgatório. E aqui é unânime, os santos vão dizer, graves autores, grandes santos vão dizer que nesse momento que ela foi elevada ao céu na sua assunção, Deus tirou todas as almas do purgatório, todas que estavam se purificando, subiram junto com a Virgem Maria por causa das orações dela, porque ela pediu que Deus alcançasse essa graça. Então isso é belo demais. Maria Santíssima não só torna mais leve as penas do purgatório, mas também mais breves, é mais rápido o purgatório de quem é um verdadeiro devoto da Virgem Maria. Algumas revelações para os santos dizem que a maioria das almas ficam anos no purgatório, a grande maioria das pessoas. Mas um devoto da Virgem Maria, ele fica muito menos tempo. E olha só, existe aqui um testemunho de São Pedro Damião, de uma mulher chamada Marósia. Apareceu depois da morte a uma comadre e lhe disse que no dia da Assunção de Maria ela havia sido liberta do purgatório. Essa alma do purgatório estava no céu já e apareceu para a sua comadre e disse que no dia da Assunção de Nossa Senhora ela foi tirada do purgatório. Mas não somente ela, junto com ela saiu um número tão considerável de almas do purgatório
que excedia toda a população de Roma naquela época. A respeito das festividades do Natal e da ressurreição do Senhor, quer dizer, a Páscoa, assevera Dionísio Cartusiano o mesmo privilégio. Diz que em tais dias a Virgem Maria desce ao purgatório acompanhada de muitos anjos e livra muitas e muitas almas daquelas penas do purgatório. Esses dias festivos da Virgem Maria, e especialmente o Natal e a Páscoa, também dia de finados, Nossa Senhora vai e uma multidão de almas é levada para o céu, especialmente os mais devotos da Virgem Maria. É conhecidíssima a promessa que Nossa Senhora fez ao Papa João XXII. Apareceu-lhe um dia e ordenou que fizesse saber que todos aqueles que trouxessem o escapulário de Nossa Senhora do Carmo seriam livres do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Santo Afonso Maria de Ligório está citando uma aparição a um Papa, João XXII, que ele confirmou a aparição que São Simão Stock teve do escapulário. Mas quando São Simão teve a aparição de Nossa Senhora, ela só prometeu que não iria para o inferno. Anos e anos depois, ela apareceu para o Papa e disse que, além de não ir para o inferno, quem usar com piedade, com fé, com amor o escapulário e rezar as orações, hoje em dia a igreja permite que sejam ao menos as 3 Ave-Marias antes de dormir. Quem rezar essas orações no primeiro sábado, depois da morte, está citando aqui Santo Afonso, vai ser levado para o céu. Isso aqui é lindo demais. Isso foi confirmado não só pelo Papa João XXII, mas por outros papas. Papa Alexandre VII, Papa Pio V, que já é santo, São Pio V, Gregório XIII e Paulo V. E ele vai citar aqui uma bula também do Papa, anos depois, 1613, falando sobre esse auxílio que Nossa Senhora dá no sábado aos seus devotos, especialmente os que usam o escapulário e procuram viver a castidade, viver as devoções próprias à Virgem Maria. E também, por que não devemos nós esperar os mesmos favores de ser levados para o céu, esses devotos da Mãe, o breviário da festa de Nossa Senhora do Carmo? Segundo uma piedosa crença, a Santíssima Virgem Maria, com maternal amor, consola os seus confrades do Carmo no purgatório e, com sua intercessão, depressa os leva à pátria celeste. E Santo Afonso diz: e por que você não deve esperar a mesma graça de ser levado logo para o céu pela Virgem Maria? E se servirmos de um modo especial a Virgem Maria, por que não poderemos também esperar a graça de ir direto para o paraíso? Página 247. Isentos do purgatório. É muito difícil essa graça. Mas nós podemos esperar e desejar isso. Nós devemos, porque Deus não quer que você vá para o purgatório. Deus não quer que nenhum filho vá para o inferno, mas nem para o purgatório, porque o purgatório é como uma recuperação. É alguém que não estudou bem e não fez bem a prova. É alguém que não realizou o sonho de Deus, que é a santidade aqui nessa terra. E Maria Santíssima é a melhor e mais perfeita ajuda para você aqui nessa terra ser como o discípulo amado, João. Não abandonar a cruz de Jesus, ficar com Jesus na hora da cruz. O único discípulo fiel. 12 abandonaram, quer dizer, 11. Só um não abandonou. É difícil? Mas o devoto de Maria, que foi o discípulo amado, foi o privilegiado. Viveu com Jesus na cruz e, por isso, foi o único que não abandonou o Senhor. Isso é um símbolo das almas que vão direto para o céu. São poucas, mas são muito devotas da Virgem Maria. Muito devotas. Graça semelhante prometeu a Mãe de Deus a um beato chamado Godofredo. Mandou o Frei Abono dar-lhe o seguinte recado: diz a Frei Godofredo que se adiante na virtude, que cresça na santidade, que assim será de meu filho e meu. E quando a sua alma se apartar do corpo, eu não deixarei ir para o purgatório, mas eu a receberei para oferecê-la ao meu filho. 0 purgatório. Nossa Senhora deseja isso. Deus deseja isso. Irmão, então Deus deseja que eu não sofra nada, não é? Não é isso.
Você precisa carregar a sua cruz. Aqui nessa terra nós vamos sofrer, mas é diferente sofrer com Jesus e com Maria. Deus quer que você aprenda a sofrer bem a sua missão, com louvor, louvando a Deus, renunciando pela sua família, com amor. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu sinto e entendo que o fogo do amor purifica melhor do que o fogo do purgatório. Claro que o purgatório é o amor de Deus que está te purificando, lá do outro lado da vida. Mas Santa Teresinha quis dizer que se aqui nessa vida nós escolhemos por amor renunciar, se entregar, se doar ao outro, isso purifica muito mais do que lá no purgatório. Deus quer que aqui já você viva isso. E eu termino. Aqui fala das promessas de quem reza o rosário, de como rezar o rosário pelas almas do purgatório traz um grande alívio e liberta as almas do purgatório. Mas eu quero encerrar com você com esse exemplo, da página 248, muito forte esse exemplo. Vai te mostrar que é possível, mas não é fácil, você cortar totalmente o purgatório seu e dos seus. Ouve esse testemunho que forte. Contaram uma senhora da alta sociedade que o seu filho havia sido assassinado e que o assassino havia se refugiado no próprio palácio dela. O seu filho, imagina alguém dizendo, o seu filho foi assassinado e o assassino do seu filho se escondeu na sua casa, no seu palácio. Essa mulher se lembrou, porque ela rezava muito. Eu gosto de rezar, eu tenho essa devoção das 7 dores de Nossa Senhora. E essa mulher tinha essa devoção. Ela se lembrou na hora do que Nossa Senhora passou, quando seu filho foi torturado e morto cruelmente. E ela lembrou que a Santíssima Virgem perdoou aqueles que crucificaram seu filho. E por causa da lembrança das dores de Nossa Senhora, com seu filho Jesus na cruz, ela perdoou de todo o coração aquele homem que estava escondido no próprio palácio dela. Não contente com isso, mandou dar àquele homem cavalos e dinheiro e roupa para que ele pudesse fugir e se salvar. Apareceu então a esta senhora o filho assassinado, dizendo que se salvara também, como também fora livre do purgatório pela Mãe de Deus, por causa do perdão que generosamente foi concedido ao inimigo. Olha só o que aconteceu. Esse jovem que tinha sido assassinado entrou no céu e apareceu para sua mãe dizendo: mãe, eu não somente fui salvo, mas além de ser salvo, foi cortado todo o meu purgatório por causa, muito mais do que uma oração e um sacrifício que a mãe ofereceu, foi o perdão. Por causa do seu perdão aos inimigos, como está aqui na palavra de Deus, pela sua obediência a Jesus, numa situação tão difícil de perdoar, você escolheu o Evangelho, você escolheu Jesus. Por causa do seu perdão, mãe, em honra das dores de Nossa Senhora, eu fui tirado do purgatório completamente. Olha só o merecimento. Do contrário, eu teria sido muito longo o meu purgatório, mas naquele momento eu entrei diretamente no céu. Filho, filha, alguns santos revelam que o que mais prende as pessoas no purgatório, você pode ler Mateus capítulo 18, você vai entender isso, é a falta de perdão. E quando você aqui na terra perdoa aqueles que te fizeram mal e oferece isso pelos seus parentes que estão no purgatório, você tira os seus parentes do purgatório. A melhor oferta. E somente um verdadeiro devoto de Nossa Senhora consegue viver isso intensamente. O nosso propósito de hoje é você oferecer algum sacrifício, alguma esmola, dê uma esmola para um pobre na rua em oferta pelos seus parentes que estão no purgatório. Nossa oferta de hoje será pequenos sacrifícios, algum jejum pelos nossos que estão no purgatório, com a intercessão de Nossa Senhora das Dores. Você vai tirar uma multidão de parentes seus do purgatório. Deus te abençoe muito, faça com que esse vídeo chegue a mais corações, porque Nossa Senhora quer tirar todos os seus filhos e levar para o céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegou o mês da linda mãezinha. Era assim que o Padre Pio dizia quando chegava o mês de maio.
O mês, segundo o Papa Paulo VI, São Paulo VI, o mês que mais graças são derramadas, porque é o mês de Maria. Hoje você começa a escola de formação, no início desse mês de maio, caminhando com Maria. Tenha certeza, nesse mês de maio, você vai ter uma experiência com a Virgem Maria. Você vai se aproximar da Mãezinha do Céu, como nunca antes em toda a sua vida. Eu lhe garanto, se você abrir o coração, esse mês de maio você vai aprender, você vai aprofundar, você vai mergulhar nesse amor da Virgem Maria, baseado na Sagrada Escritura, baseado nos ensinamentos dos santos, baseado no ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Você vai conhecer cada vez mais essa Mãezinha do Céu. Eu quero hoje trabalhar com você com esse livro maravilhoso que chama Caminhando com Maria, esse livro onde você vai aprender com os padres da Igreja, com tantos santos, com os ensinamentos da própria Santa Igreja e da Sagrada Escritura, quem é a Virgem Maria. Como essa boa Mãe do Céu pode te ajudar nas situações mais difíceis e como ela é digna do nosso amor, como ela é digna da nossa consagração, porque afinal de contas, foi ela que Deus Pai escolheu para nos dar Jesus. A salvação que é Jesus chegou a nós através da Virgem Maria. Por isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu convido você de vivenciar esse mês de maio de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Se você desejar, como os santos faziam no mês de maio, é um mês que você pode colocar um jarrinho de flores diante da imagem de Nossa Senhora e com a sua família fazer um momento, um cântico, uma oração, pedindo à Virgem Maria que receba a sua família, a sua casa. E durante os momentos de oração, ou de formação também, você pode, claro, se for possível, acender uma vela para estarmos juntos em oração. Eu sei que muitos ouvem essa formação indo para o trabalho, dirigindo, fazendo algum trabalho manual, mas tenha certeza, por você abrir o seu coração e você está aqui ouvindo porque você decidiu abrir o seu coração para a Virgem Maria entrar na sua casa, para que ela entronize Jesus na sua casa, e onde a Virgem Maria chegar, o inimigo não vai aguentar. A presença da Mãe de Deus, como nós cantamos, o inimigo em retirada baterá. Então ela vem destronar o mal e vem entronizar o seu Filho Jesus. Se você está agora numa situação onde você pode pegar a Bíblia, onde você pode pegar um caderno de anotação, seu diário espiritual, toma nota, porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender bastante, não só hoje. Todos esses dias, com o mês de maio, você vai aprender bastante. Por isso, Sagrada Escritura na mão, seu diário espiritual na mão. Irmão Luiz Maria, mas eu estou fazendo tudo isso indo para o trabalho. Não tem problema. Em algum outro momento você pode parar e tomar nota dessas passagens bíblicas mais importantes que nós vamos explicar várias dúvidas que existem sobre a Virgem Maria, para que você possa amar mais ainda essa Mãe do Céu. Eu vou repetir, para que você possa amar mais ainda a sua querida Mãe do Céu. Então vamos começar com esse livro maravilhoso, Caminhando com Maria, na página 18, nós temos a primeira meditação. E a primeira meditação, Louvores a Maria. Irmão Luiz Maria, é certo dizer essa palavra, louvar a Maria? Existem passagens bíblicas, especialmente em Isaías, dizendo: a mim somente o louvor, a mim somente a adoração, a mim somente a glória. Deus fala isso. Como entender essa palavra, louvores a Maria? Vamos caminhar junto com os santos. O louvor de Maria é um abundante manancial que quanto mais se derrama, mais aumenta. E quanto mais aumenta, mais se derrama. Em outras palavras, esta Virgem, que é tão grande e sublime, que quanto mais a louvamos, mais nos resta a louvar. Tanto é isso verdade que diz Santo Agostinho:
todas as línguas dos homens não bastariam para exaltá-la, ainda que só línguas tivessem no corpo. Na verdade, Santo Agostinho está falando algo que a Igreja vai nos ensinar através também de outros santos. São Boaventura vai dizer: Deus, que é todo-poderoso, ele poderia criar um mundo mais perfeito, mas ele não poderia criar uma criatura mais perfeita que a Virgem Maria. Ele usou todo o seu poder e sabedoria. A obra-prima de Deus é a Virgem Maria. Imagina, São João 23, Papa, também ele diz o seguinte: assim como Deus, Maria Santíssima, não poderia gerar, afinal ela se tornou mãe de Deus. Como assim, irmão Luiz Maria? Mãe de Deus? No momento em que Deus se faz carne, Deus escolheu ter uma mãe. Não é que ela fez Deus existir, não. O Verbo se fez carne. Deus, a segunda pessoa da Trindade, desceu e se tornou, como Jesus dizia, o Filho do Homem. Várias passagens da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso. Quando virdes o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, por que Jesus usou essa palavra? Porque Filho do Homem significa filho de Adão, literalmente. Ele que era Deus e continua sendo Deus, se tornou filho de Adão. Ele que não tinha uma mãe terrena, se tornou um ser humano, se tornou verdadeiro filho de Maria. Por isso, assim como Maria não podia gerar nada maior do que o próprio Deus, diz São João 23, Deus não poderia criar uma criatura mais perfeita do que a Virgem Maria. Deus como que usou toda a sua plenitude e sabedoria, como um grande artista, por exemplo, Leonardo da Vinci. Alguns dizem que tal obra, Mona Lisa ou outra obra, seria a obra-prima deste homem. E quando você vê a obra tão perfeita, tão bem feita, tão inteligente, de um belo artista, de um bom artista, você quando elogia aquela obra, você está dizendo que quem é bom é o artista que fez. Você está dizendo que quem é perfeito é aquele que fez essa perfeição. Como nós cantamos em uma bela canção, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, nós te coroamos, ó Mãe. Está lá em Apocalipse, está lá em Cântico dos Cânticos, a esposa do rei, que é coroada, que é rainha. Então, hoje nós vamos caminhar com esse mistério da grandeza que Deus colocou na Virgem Maria. Deus fez dela o depósito, aonde ele coloca toda a sua riqueza. A propagação da devoção a Maria é de muita importância para cada um de nós e para o povo. Convencer-nos-ão dessa verdade as palavras de sábios doutores. É recomendável ouvi-las. Na frase de São Boaventura, tem o paraíso seguro todos os que anunciam as glórias de Maria. Você deve estar se perguntando, irmão Luiz Maria, o senhor ainda não respondeu. Aonde na Sagrada Escritura que diz que nós podemos louvar a Virgem Maria? O senhor está lendo para nós a vida dos santos, o senhor está lendo para nós frases de grandiosos santos da Igreja, mas existem pessoas que me contradizem e com essas pessoas eu não posso usar as frases dos santos, porque essas pessoas não acreditam nos santos. Então, preciso usar passagens da Sagrada Escritura. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que São Boaventura está dizendo aqui. Você quer dizer para outras pessoas como a mãe de Jesus é importante. Você quer propagar a devoção da Virgem Maria. Por isso que você está aqui. Por isso que você quer aprender. E se você fizer isso, São Boaventura está dizendo, aqueles que divulgam a devoção à Virgem Maria estão garantindo um lugar no coração de Jesus. Porque quem ama o próprio Jesus, na verdade a própria carta de São João vai dizer, quem ama aquele que é gerado, ama aquele que o gerou. Quem ama aquele que o gerou, ama aquele que é gerado. Não é? Eu
pensei agora de improviso essa passagem, não, mas mesmo assim eu vou procurar para você. Primeira carta de São João, olha aqui, vale a pena a gente dar uma olhada nessa passagem bíblica. Primeira carta de São João, ele vai dizer que se alguém ama o Filho, ama o Pai. E se alguém ama o Pai, ama o Filho. Olha só. Quem nasceu de Deus vamos ver se eu acho com facilidade. Não estou achando agora essa passagem, mas eu vou ficar devendo para você. E eu vou talvez escrever aqui na descrição, ou então colocar, ao final vou colocar aqui essa passagem bíblica, que não é impossível. Se você rejeitar o Pai, aquele que gera, você rejeita aquele que é gerado. Se você rejeita a árvore, você rejeita o fruto. E assim também acontece com a Virgem Maria. Se você ama e divulga a Virgem Maria, você vai ver como você vai amar Jesus. Porque se você ama a árvore, Jesus também diz em outra passagem, assim vocês vão conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. A árvore boa dá frutos bons. O discernimento que Jesus diz para discernir o que é de Deus e o que não é. Um falso profeta, um verdadeiro profeta. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros. Jesus vai dizer isso. E isso nós vamos aprender cada vez mais com essa formação sobre a Virgem Maria. Então, eu já quero pegar com você agora na Sagrada Escritura algumas passagens bíblicas que falam da importância de louvar a Virgem Maria. É mesmo, irmão Luiz Maria, tem na Sagrada Escritura passagens que falam da importância de louvar a Virgem Maria. Tantas vezes me mostraram aquela passagem que diz, eu não aceito que louve a ninguém, o louvor é somente a mim. Quando Deus fala isso, Ele está falando do louvor direcionado para a adoração, o louvor que é devido a Deus. Agora, a própria Bíblia, em vários momentos, fala de um louvor que não é adoração. Mas qual é a diferença, irmão Luiz Maria? Adoração é um culto que é prestado somente a Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, o modo das pessoas fazerem adoração era sacrificar um animal para a divindade. Então, isso só deve ser feito a Deus. E quando isso era feito para uma criatura, para um falso Deus, era o pior pecado. A adoração é devida só a Deus. A adoração é reconhecer que Deus é o seu Criador e você é a criatura. Ele existe por toda a eternidade e você veio do nada. Isso é adoração. Então, no Novo Testamento, o ato sublime de adoração é feito na Santa Missa, não mais com o sacrifício de animais, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne, nos conduz à perfeita adoração ao Pai e a Ele, como diz o Apocalipse, adorando ao Pai e ao Cordeiro, no sacrifício da Santa Missa, não mais sacrifícios de sangue derramado dos animais, não. O sacrifício da nova e eterna aliança, a perfeita adoração dirigida somente a Deus, é a Santa Missa por excelência. E Jesus vai dizer à samaritana que agora não vai ser mais no templo de Jerusalém, mas agora os verdadeiros adoradores em Jesus Cristo, nele e por ele. Por isso o Padre diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a adoração perfeita e plena será feita ao Pai, agora no Novo Testamento. Agora, o louvor, que significa elogiar, que significa engrandecer, que significa valorizar, você pode fazer com seu pai, com sua mãe, com seu amigo. Irmão Luiz Maria, o senhor está confundindo as coisas. Não estou, não. Por exemplo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo vai dizer assim, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Ou envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? São Paulo está corrigindo pessoas
que vão para a igreja, vão para a casa de Deus, e na hora de prestar o culto de adoração a Deus, que é a Eucaristia, você pode ler com calma, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios 11, 22. Ele está corrigindo e ele chama atenção sério. Ele diz que quem comeu o corpo e o sangue do Senhor, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, ou então estando em pecado grave, indignamente, está comungando sua própria condenação. É muito forte essa palavra. Então, nessa passagem, ele vai dizer assim: nisso eu vos louvarei, quer dizer, eu vou elogiar vocês. E eu estou trazendo para você uma tradução que é da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica. Diz do mesmo jeito. Ele diz assim: nisso eu não vos louvo. Ele está dizendo que não é louvável. Eu não vos louvo nessa atitude. Ele está dizendo que em outras atitudes ele louva. Quando você comete coisas louváveis. Quando você pratica atos que são dignos. Então são dignos de louvor. Agora nisso eu não vos louvo. Primeira passagem bíblica que você está aprendendo que louvar não é sinônimo de adorar. Um louvor dado a Deus é um louvor de adoração. Somente a Deus nós adoramos. Somente a Deus nós dizemos: Tu és o meu Criador, eu sou a tua criatura. Somente a Ele nós oferecemos o sacrifício da nossa vida unido a Cristo Jesus. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, também nós prestamos o culto de adoração. A presença de Jesus na Eucaristia é Ele vivo, nós prestamos o culto de adoração. A Virgem Maria não. Nós a louvamos como nossa mãe e como nossa rainha. Nós louvamos como a Bíblia nos ensina a louvar. Outra passagem, irmão Luiz Maria, Provérbios, capítulo 31. Olha que lindo, Provérbios capítulo 31. Olha como você está aprendendo hoje. Vou repetir, como você está aprendendo hoje. Anota, Provérbios capítulo 31 é o último capítulo da Bíblia, que fala da mulher que é forte, que fala de uma mulher que sabe servir a Deus, de uma mulher que doa a sua vida para a sua família. Como diz no capítulo 14 de Provérbios, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher louca, insensata, sem sabedoria, ela destrói com as suas próprias mãos, com as suas palavras, com as suas atitudes. A passagem bíblica de Provérbios está te ensinando a ser, você que é mulher, uma mulher forte segundo a Bíblia. E no final vai dizer que o que acontece a essa mulher forte, segundo a Sagrada Escritura. Olha que lindo. Os seus filhos se levantam e lhe chamam bem-aventurada. Seus filhos se levantam, vou repetir, e lhe chamam bem-aventurada. Como também o seu marido, que a louva, dizendo, e ele vai dizer como essa esposa é digna, né? O seu esposo a louva, está na Bíblia, Bíblia católica e Bíblia evangélica. Pode-se variar as traduções, mas isso que eu estou lendo, a palavra louvar, seu marido a louva, está na Bíblia católica e na Bíblia evangélica. Você está vendo que a Sagrada Escritura está ensinando que louvar não é errado. Louvar não é errado. No livro de Judite, se eu não me engano, no capítulo 12, eu não separei essa passagem porque não dá tempo de ler todas, vai dizer, o louvor, o seu louvor nunca sairá da boca dos homens, porque tu amastes a Deus, tu amaste a castidade, tu arriscaste a tua vida para defender o teu povo. Por isso, de geração em geração vai ser lembrado o louvor do teu nome. Nunca vão esquecer de te louvar. A Bíblia está falando isso. Gente, como é importante a gente ler a Bíblia e ler em continuidade, como sempre os santos leram, não interpretar do nosso jeito, da nossa cabeça. Você está vendo que são várias passagens bíblicas que dizem que não é errado louvar. Provérbios 31, versículo 28. Os seus filhos se levantam para chamá-la de bem-aventurada e o seu esposo a louva. Tem alguma outra passagem na Bíblia, irmão Luiz Maria, que fala isso? Que podemos louvar uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, algo que é louvável? Sim. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 6,
Ai, gente, é lindo demais aprender a Bíblia. É lindo demais aprender a tradição da igreja. É lindo demais aprender aquilo que todos os santos, desde os apóstolos, em continuidade vivenciaram. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9. Deus está falando da sua amada. O Cântico dos Cânticos é um livro que mostra o amor de um homem e uma mulher, que é uma alegoria. Sempre na Bíblia existe essa alegoria. A partir do profeta Oséias, vai aprofundar esse mistério. Deus vai comparar o amor que ele criou de um homem e de uma mulher. É uma comparação, é pequenino comparado com o amor dele pela sua esposa, que é a igreja. Dele pelo seu povo, que é o povo escolhido. Então, quando Deus manda escrever a Bíblia, o Gênesis começa com um casal, um casamento. E o livro do Apocalipse termina com um casamento. Você está entendendo? Essa alegoria, quando Deus criou o homem e uma mulher, pessoas diferentes que devem amar o diferente, se entregar um ao outro, se doar um ao outro, Deus quis exercitar o amor. Então o amor aqui na linha horizontal é um exercício para você aprender a amar o próprio amor, que é na linha vertical. Deus criou a esponsalidade do homem e da mulher para exercitar a esponsalidade da nossa alma com Deus, para aprendermos a amar, sair de nós mesmos e amar, porque Deus é amor. Então, o Cântico dos Cânticos, como diz também em Efésios capítulo 5, este sinal é grande, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, faz referência a Cristo e à igreja. Quer dizer, São Paulo está explicando, é um sinal, o casamento de um homem e de uma mulher, um sinal de algo mais profundo, que é o amor de Cristo pelo amor da igreja. E o Cântico dos Cânticos, na leitura cristã, tem esse entendimento. Um amor humano, ele aponta para algo muito mais alto, que é o amor divino. Então, no Cântico dos Cânticos está falando da alma amada por Deus. Cada alma é chamada a ser alma esposa de Deus, é chamada a se unir a Deus, de ser um só coração com o Senhor, como diz São Paulo. Então, quando fala aqui, uma porém é uma pomba, uma minha perfeita. Ela é a única da sua mãe, predileta daquela que a deu à luz. Está dizendo que a amada é uma pessoa muito especial. Está dizendo que a amada é alguém escolhida, eleita. Assim, cada alma é diante de Deus. Mas, por excelência, a tradição da Igreja atribui essa passagem à grande alma amada por Deus, que foi a Virgem Maria. A escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador, para se tornar alma esposa de Deus e gerar o Filho de Deus. E olha o que diz essa passagem. Ao vê-la, as donzelas proclamam-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvam. A Bíblia está dizendo que uma mulher é louvada por outras mulheres. Você está vendo? A Bíblia não se contradiz. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando se fala de imagens, por exemplo, a Bíblia não quer que se faça imagens para adoração, porque a própria Bíblia manda fazer imagens para serem usadas no culto do templo. As imagens dos querubins que estão na arca são pequenas, mas as imagens dos querubins que estão ao lado da arca, no templo de Jerusalém, no Antigo Testamento, eram gigantes de metros de altura. Está na Bíblia. A Bíblia manda fazer a imagem da serpente de bronze, não para ser adorada, mas para ser um sinal de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Então aqui em Cântico dos Cânticos está dizendo que as donzelas chamam bem-aventurada, igualzinho em Provérbios 31, os filhos se levantam para chamar sua mãe bem-aventurada. E aqui, logo em seguida, as rainhas a louvam. Gente, cada alma esposa de Deus, você que é batizado, que é batizada, você é uma alma eleita, você é uma alma rainha, mas você olha para sua mãe do céu, aquela que Deus escolheu para te entregar Jesus, e você proclama uma profecia bíblica, que está lá em Lucas capítulo 1. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Deixa eu ver qual é a passagem bíblica.
Lucas 1:48. Porque olhou para a condição humilde de sua serva, desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Você está entendendo que isso é uma profecia bíblica? Estou falando aqui olhando nos seus olhos. Você está entendendo que a Bíblia todinha está falando desse amor que a Deus nós devemos ter, amando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Mas a Bíblia também está falando que a sua mãe deve ser amada e louvada. A Bíblia está falando que os seus filhos, está lá em Provérbios 31, se levantam para proclamar bem-aventurada. A Bíblia está dizendo em Judite que nunca esse louvor sairá dos seus lábios. Outra passagem é o Salmo 44. No último versículo do Salmo 44, está falando da esposa do rei, esse salmo. E no final vai dizer: celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Olha que lindo! Celebrarei o vosso nome através das gerações. Está em Lucas 1:48. Todas as gerações, essa profecia aconteceu. Essa passagem está dizendo, ordenando, todas as gerações devem proclamar que a Virgem Maria é bem-aventurada. E o nosso livro Caminhando com Maria está trazendo para você essa promessa. Quem divulga a devoção, essa verdade que eu estou falando para você, baseado na Bíblia, baseado na Sagrada Escritura, são outras passagens também. Na Bíblia está lá em Juízes, falando de Jael. Jael é uma mulher que é louvada pela Sagrada Escritura também. E diz que ela é a bem-aventurada entre as mulheres, prefigurando a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria visita Isabel, Isabel não dá um grito, a Bíblia diz que ela dá um grande grito, louvando a Virgem Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres. Na língua de Nossa Senhora, essa palavra significa que ela é a mais bendita do que todas. Mais bendita. Bendita entre as mulheres, em hebraico ou aramaico, significa que entre todas você é a mais bendita de todas, a mais bendita. Mas, irmão, lá em Juízes não fala isso de Jael? Não. Fala de Jael, mas que ela é essa personagem bíblica que defendeu o povo de Deus. Ela não era do povo de Deus, era uma nômade, né, de um povo vizinho a Israel. Disse que entre os que moram nas tendas, Jael é a mais bem-aventurada, mas não entre todas as mulheres. Só a Virgem Maria, quando visita Isabel, é dita que é mais que todas as mulheres. E Isabel começa a louvar. Sabe o que acontece quando você ama a sua mãe do céu e louva a Virgem Maria? Ela te leva para Jesus. Foi o que aconteceu. Isabel falou, deu um grande grito: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do Adonai? E ela com um grito disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Você vê que a profecia acontece? Todas as gerações vão chamar ela de bem-aventurada. Começou com Isabel, a primeira que soube que a Virgem Maria estava grávida do Filho de Deus. E ali Nossa Senhora começa a engrandecer a Deus. Quando você se aproxima de Nossa Senhora, ela começa a glorificar a Deus na sua vida. Ela começa a introduzir uma intimidade com Deus na sua vida. Se a devoção à Virgem Maria, diz São Luís Maria de Montfort, te afastasse de Jesus, deveria ser tido como algo diabólico. Mas é o contrário. A devoção à Virgem Maria te aproxima mais do que qualquer outra coisa, porque foi nela que o Espírito Santo gerou Jesus. E é através dela que o Espírito Santo vai continuar aproximando as pessoas de Jesus e gerando Jesus nas nossas almas. Assim aconteceu, assim acontece e assim sempre vai acontecer. Maria não te afasta de Jesus. Maria Santíssima te aproxima, te leva a amar a Deus. Isabel engrandeceu a Virgem Maria e ela começou a engrandecer a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ela foi salva também por Jesus, antecipadamente, é a Imaculada Conceição. E ela diz: por isso todas as gerações dirão que eu sou bem-aventurada. E você faz parte dessa geração.
Você faz parte dessa profecia bíblica. Venerar a Rainha dos Anjos é adquirir a vida eterna, pois essa grandíssima Senhora saberá honrar na outra vida quem a procurou celebrar. Olha só que coisa linda, gente. Que coisa linda. Quem haverá que desconheça a promessa feita pela própria Virgem Maria, a quantos se empenham em torná-la conhecida, amada neste mundo. Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Essa passagem bíblica, a tradição da igreja coloca na boca de Nossa Senhora. Eclesiástico 24, 31. Aliás, se você ler, dever de casa, se você ler Eclesiástico capítulo 24, você vai se encantar, porque a sabedoria é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Verbo, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora não é a sabedoria de Deus, ela é a obra-prima da sabedoria de Deus, como eu dizia no início. Então, quando você ler Provérbios, capítulo 8, Eclesiástico, capítulo 24, Sabedoria, capítulo 6, 7 e 8 e 9 também, você vai ver um mistério falando da obra-prima de Deus. Claro, em primeiro lugar, da sabedoria do Pai, que é Jesus. Mas você vai ver que a tradição da igreja aplica essas passagens. Baruque, versículo 4, né? Capítulo 4. Que mais? Jó, capítulo 28. São passagens que falam da sabedoria de Deus. E você vai ver que aí está escondido, misteriosamente, uma palavra sobre a obra-prima da sabedoria de Deus, que é a sabedoria que Deus criou, criada por Deus, que é a Virgem Maria, a obra-prima da criação de Deus. E nesse versículo 24 está escrito assim, olha só, deixa eu ver, Eclesiástico 24, 31. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. É uma promessa. Por isso você deve divulgar a devoção à Virgem Maria. Você deve divulgar o amor à Nossa Senhora. O seu coração deve, como diz Santa Teresinha, não tenha medo de amar a Virgem Maria. Eu vou repetir, não tenha medo de amar a Virgem Maria, porque você nunca vai amá-la como Jesus amou. Você nunca vai amá-la como ela merece ser amada. Se a sua mãe da terra merece a sua gratidão, se a sua mãe da terra merece o seu amor, merece que você elogie ela, elogiar é sinônimo de louvar, merece que você manifeste esse carinho, essa gratidão, porque ela não só te carregou, te gerou, te carregou 9 meses no seu ventre, mas ela te acompanhou, te sustentou, te amamentou, te fez ser quem você é. Deus quis que fosse assim. Deus colocou instrumentos lindos na nossa vida, que são os nossos pais. E particularmente aqui eu falo do amor de mãe. Nem todas as mães são como deveriam ser, mas a grande maioria sim. E em Isaías 49 vai dizer, mesmo qual é a mãe que rejeita o seu filhinho? Deus colocou no coração das mães esse instinto de amor natural. Mas ele diz, ainda que uma mãe deixe de amar, eu não deixarei nunca de te amar. Ainda que a sua mãe não tenha sido uma mãe perfeita, não tenha sido uma presença como você gostaria talvez, Deus te deu uma mãe do céu. E se você deve gratidão para sua mãe da terra, se você deve amor à sua mãe da terra, quanto mais àquela que aos pés da cruz te gerou para Cristo Jesus, que aos pés da cruz fez o sacrifício que Abraão não precisou fazer, de entregar o seu filho para sofrer pela nossa salvação. Aquela que no momento do parto, porque ali nasceu a igreja, ouviu Jesus dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o que a palavra de Deus une, ninguém pode separar. Jesus chama de mulher porque está cumprindo a profecia do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porque se a mãe antiga, Eva, entregou seus filhos a Satanás, ao pecado, foi profetizado por Deus, Gênesis 3,15, uma mulher, que não seria Eva, porém inimizade entre a serpente do mal e uma mulher que vai gerar a salvação,
o Messias prometido. Ali se cumpriu a profecia, aos pés da cruz, aonde Jesus esmagou Satanás, ele, a descendência dessa mulher, ele entregou para que ela fosse tua mãe. Por isso, eu e você temos uma dívida de gratidão com essa mãe do céu. A carta aos Hebreus diz: Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. A carta aos Romanos, capítulo 8, diz: ele é o primogênito, o primeiro filho gerado de uma multidão de irmãos. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o Cristo total. E se ele é filho do Pai do céu e filho de Maria, vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, você também é filho de Deus e filho de Maria, porque no batismo você foi revestido, você se tornou um com Cristo Jesus. Você é filho, filha de Deus Pai. Você é filho de Maria. Ainda que muitos não aprenderam ainda a profundidade disso, muitos não reconhecem. Quando alguém diz, Maria teve outros filhos, eu digo, teve mesmo, você é um deles. Pena que esses filhos são tão ingratos, muitas vezes, para sua mãe do céu. Então, outros filhos biológicos, não. Basta um estudo da Bíblia baseado naquilo que sempre os santos, desde os primórdios dos apóstolos, interpretaram, a interpretação correta da Bíblia. Maria, biologicamente, só teve Jesus, somente Jesus. Os irmãos de Jesus são parentes de Jesus, filhos da outra Maria. Agora, filhos no coração, a Bíblia diz, Jesus é o primogênito de uma multidão. Pena que a Virgem Maria não é tão amada. Pena que essa profecia de Lucas capítulo 1, versículo 48, ainda não é tão vivenciada. Então, aqui no nosso livro está ensinando com profundidade aquilo que os santos ensinam sobre amar a Virgem Maria. Lemos nas revelações de Santa Brígida que o bem-aventurado bispo Emingo costumava celebrar os louvores de Maria no início de cada sermão. Apareceu a Virgem Maria, Santa Brígida, e disse: faz esse bispo conhecer que sempre que ele começa os sermões por meus louvores, de que eu quero servir de mãe a ele e apresentar a sua alma a Deus, depois da boa morte que lhe alcançarei. Nossa Senhora prometeu que iria dar a ele uma boa morte, porque ele louvava essa mãe do céu. Nossa Senhora também está dizendo para você que reza todos os dias: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que você também, quando chegar a sua hora de ser apresentado a Deus, vai ser pelas mãos da Virgem Maria, porque você acolheu a Virgem Maria, louvou a sua mãe do céu. Quando chegar a hora de você ser apresentado ao Senhor, vai ser a Virgem Maria que vai dizer: ó meu filho, tem compaixão desse meu filhinho, tem compaixão. E ela vai interceder, como no Alto da Compadecida, esse filme tão delicado, né? Que no final mostra a intercessão da Virgem Maria. É ela que na hora do seu julgamento vai estar intercedendo por você, para que Jesus não seja o seu justo juiz, mas o misericordioso Salvador. Assim ensinam os santos. Amemos a Jesus e a Maria, santifiquemo-nos. Eis a maior fortuna que podemos aspirar e esperar. E nós terminamos com essa oração. Ó Maria, não suceda jamais que as minhas culpas vos possam impedir de exercer comigo o grande ofício de piedade, que vos constituiu advogada e medianeira de paz, única esperança e refúgio seguro dos miseráveis. Não suceda jamais que a Mãe de Deus, que deu ao mundo para a salvação do gênero humano a fonte da misericórdia, negue a sua piedade a um infeliz que a invoca. O vosso ofício é de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Conceda-me, pois, o vosso auxílio e a vossa imensa piedade, que é incomparavelmente maior que todos os meus pecados, assim seja. Se você quer que esse amor da Virgem Maria
possa não só estar no seu coração, mas em muitos corações. Essa promessa que está no primeiro dia. Quem divulga a devoção à Virgem Maria será protegido por ela, amparado por ela. Então divulga esse mês de maio. Divulga bastante, faça com que muitas pessoas vivam esse mês intenso de graça, também não somente rezando o rosário da madrugada, o terço do combate, mas também aprendendo com a Sagrada Escritura, com o ensinamento da Igreja. Nesse mês de Maria, divulga essa escola de formação, deixe o seu like, faça com que muitos conheçam Jesus através da Virgem Maria. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de graças e bênçãos e amanhã estaremos de volta na nossa escola de formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.